Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba, nós temos esse quadro aqui quinzenal, que é o Conexão EPC, onde são trazidos a nós questões aí que têm, que possam ter um olhar psicanalítico, que possam, portanto, reproduzir ou produzir um conhecimento, a partir de uma perspectiva dessa ordem, a partir de uma perspectiva dessa ordem do saber. E um dos temas que eu vou propor hoje a vocês, eu digo um dos temas porque esse tema ele apresenta uma relação multiforme, que é a questão da relação entre psicanálise e religião. Então, não é apenas um tema pela própria natureza, da discussão, pela própria divisão, epistemológica que a gente possa ter com relação ao tema, ao tópico chamado religião. O que vem a ser religião dentro desse contexto do enfrentamento junto à psicanálise. E a recorrência desse tema aparece justamente pelo fato de que o tratamento primário que Freud, seguindo uma determinada tradição, deu à religião é o tratamento que as pessoas conhecem de um modo geral, de uma forma não tão aprofundada, que é a questão, principalmente que ele trabalha em Futuro de uma Ilusão, em Moisés e Monoteísmo, em textos fundamentais como esses, onde Freud faz uma propositura, e me parece que isso, de certa forma, circunstancia, e até delimita o real intuito, sobretudo para quem não leu a obra, de tratar a religião como uma neurose coletiva, como uma consciência ilusória e assim por diante. O que a gente tem que frisar aqui é que o primeiro ponto em que a gente tem que refletir acerca desta relação está justamente numa espécie de conceito do que vem a ser religião. A religião não é um sistema de crenças apenas e tão somente, a religião ela não é composta apenas pela ideia de convicções de ordem filosófica, que se espraiam aí numa série de postulados teológicos. A religião não é apenas dogma, a religião não é apenas axioma, mas a religião é, antes de tudo, um fato histórico. Um fato histórico que agrega uma ampla camada, uma ampla e densa camada ali de informações de ordem filosófica, de ordem política, de ordem do eixo das convicções essenciais, e também contempla o lado espiritual. Então nós temos aí uma espécie de compostagem, nós temos aí uma espécie de agregado, onde nós, de certa forma, olhamos para isso, olhamos leigamente para o fenômeno da religião, muitas vezes, baseados apenas e tão somente em algum desses princípios. E o que a gente tem que observar é que a religião é um composto de todos esses princípios, ela é um agregado disso. E por ser um agregado, ela pertence a um determinado tipo de discurso. E eu acho muito interessante, muito válido pensar nessa ideia de discurso, vontade e poder, dentro dessa triangulação, tal como teóricos críticos a propuseram, como Michel Foucault, por exemplo, quando coloca a questão da ordem do discurso como sempre relativizado por um certo recorte que pertença, portanto, a o que a gente poderia chamar de poder dominante da época, ou de uma espécie de domo de dominação, uma espécie de catedral de dominação nesse sentido. Ou seja, há um discurso que sustenta a ideia de religiosidade. Portanto, esse discurso ele vai permeando e se reproduzindo ao longo do tempo, e nós estamos falando aí de um fenômeno que se pegarmos no sentido mais lato da palavra, mais amplo da palavra, contempla milênios com essa relação, que se estabelece também com outros tópicos, sobretudo a política. Então, se nós pensarmos a religião sobre esse ponto de vista, nós temos que entender
que antes de qualquer análise mais aprofundada de um de seus aspectos, nós temos que entender que nós não estamos falando de apenas um tópico, né? Nós não estamos falando de algo monolítico, de algo estático, de algo centrado em uma ideia só, mas na ideia de religiões, portanto. Não apenas na sua divisão denominacional, não é? Que acontece perpetuamente, nós temos aí marcadores históricos, como a Reforma Protestante, mas, sobretudo, que não há apenas uma ideia central, apenas um conceito, porque esse conceito ele vai se relativizando em conformidade, né, com os discursos de poder. Então nós podemos pensar que a relação que se estabelece da religião com o coletivo, né, é uma ideia de que sustenta e orienta, digamos, uma certa forma de aspiração coletiva, uma certa forma de desejo, portanto. Né? Então nós temos ali nos discursos históricos, né, há alguns aplicativos que sempre se sobressaem com relação à religião. Né? Salvação, perdão, não prolongamento, atributos, o papel da riqueza, o papel da pobreza, o que isso tudo representa dentro ali de um contexto que vai se reservar a um grupo, né, e que vai simbolizar um fenômeno também, né, relativo à psicologia das massas, ou seja, uma certa unificação, né, uma certa plataforma sobre a qual são construídas e constituídas as aspirações individuais. Né? Essas aspirações individuais, portanto, levam a essa ideia de coletivismo. Então, quando a gente fala da análise, este é um dos pontos. Né? Mas a gente pode pensar a religião também a partir do ponto de vista de como ela se relaciona com o saber psicanalítico. Né? Porque a ideia que se tem comumente é que o saber psicanalítico, ele de certa forma é produto e também se torna um discurso asséptico, né? Um discurso científico, digamos, na acepção mais purista do termo, né? Na acepção mais crua e positivista do termo, uma acepção virginal do termo. Né? Ou seja, a psicanálise não aceita a ideia de que haja elementos externos ao que é cognoscível e que todos esses elementos, quando entram, né, quando adentram, portanto, a questão inconsciente, eles representam sempre algo negativo. Né? E essa ideia não coaduna de forma alguma com o que a gente possa chamar de saber psicanalítico. Evidentemente que, por se tratar de um saber crítico, o saber psicanalítico sempre terá um viés de contestação, não no sentido panfletário, não no sentido ativista, mas no sentido da não aceitação de um imperativo de verdade. Né? Porque justamente esse conceito de verdade de psicanálise é um conceito que é trabalhado sob aquela ótica que eu coloquei agora há pouco, né? A ótica da dúvida, sempre da incerteza. Mas isso não faz com que a psicanálise não compreenda no sentido de abranger, não de carregar também, o que a simbologia da espiritualidade, o que a simbologia das práticas significa para aquele indivíduo, e isso para além do bem e do mal. Né? Não como uma espécie de doutrina ou de teoria totalizante e ácida, né? e corrosiva nesse conceito, nesse contexto. Né? Portanto, de que haja uma crítica permanente à ideia de religiosidade, mas sim a uma espécie de forma de tentativa de compreensão de como os aplicativos desses discursos, né, se revelam na vida do analisante, se revelam na vida do indivíduo. Né? Que tipo de cerceamentos acontecem, que tipo de manutenções discursivas, que tipo de desvios, né, podem aparecer nessa narrativa. Né? Como é que isso se instala dentro da questão da ordem pulsional? Né? Como é que isso se aplica ou se aplicou em questões de ordem traumática? Né? E também a gente poderia pensar um pouco extraclinicamente. Né? O que é a fé? Como se discute a fé, não evidentemente como um fenômeno empírico,
né? Mas, evidentemente, como também uma nota discursiva para aquele indivíduo, né? Então, eu acho que eu gostaria de, nesse momento, apenas dar uma certa... colocar isso num certo grau especulativo, né, para que a gente não trate isso como um divisor de frequências, né? Ou sou religioso, ou sou uma pessoa afiliada à psicanálise, por exemplo, né? E também que nós não façamos o contrário, né, de uma espécie de plasmagem de discurso que transforme a psicanálise em religião, né, e que venha a procurar agregar e fazer encaixes, né, é, forçosos dentro da metodologia, forçosos dentro de uma ideia teórica de psicanálise, não é? Ah, se é isso aqui, e o inconsciente é representado por isso na religião e assim por diante. Não, porque nós estamos falando ali, sobretudo, né, de campos epistêmicos bem diferentes, né? Nós estamos falando ali dessa impossibilidade dada as cercanias epistêmicas que há para a psicanálise e para a religião, assim como há para outras formas de saber, assim como há para outras formas de conhecer. Mas, sobretudo, acho que a gente tem que pensar a partir disso, né? Da religião como fato histórico, e este fato histórico como sendo o resultado de uma grande agremiação, né, de áreas ali do político no sentido de público, né, de áreas no sentido daquilo que representa, portanto, um ideal coletivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos encontramos daqui 15 dias com mais um vídeo da série Conexão EPC. Um grande abraço a vocês.